Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje uma presença ilustre de Tainá. Tainá maravilhosa que tá aqui como co-host e cada vez mais que ela fala, que ela complementa, que ela traz, eu me sinto absolutamente desnecessário nesse podcast. Se você já escutou em algum momento, você vai perceber, mas muito honrado de estar com você. Por favor, se apresente. Obrigada, meu querido. Eu sou Tainá Leite, gerente sênior de Direitos Humanos e Gênero, aqui no Pacto Global da ONU no Brasil, liderando esse movimento incrível, Raça é Prioridade. E hoje, na verdade, temos aqui, né, um grande fechamento, né, de conversa sobre essa jornada dessa primeira temporada com a pessoa... Spoiler, não mostra na câmera ainda. A pessoa que idealizou esse movimento. Veja só. Nada mais, nada menos do que meu chefe. Eu tava estranhando. Sacanagem, né? Fala assim. Sacanagem, né? Não, mas é uma alegria estar aqui com vocês e parabéns, né? Por essa iniciativa bonita demais, né? E champion é horrível, né? Champion. Mas assim, me veio essa palavra, né? Champion do movimento, né? E agradeço muito por isso. E Tainá, claro, que está conduzindo aí com brilhantismo. Apresenta aí, faça as honras da nossa bio. Carlos Pereira é CEO do Pacto Global, trabalha mais de 20 anos aí de experiência, né, em assuntos corporativos, que são sustentabilidade, lidando com instituições internacionais, grandes lideranças e, obviamente, todo o movimento aí das ODS, né? Mas eu fiz essa fala, mas queria muito que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui. Claro. Valeu, Du. Um pouquinho de trajetória de vida? Assim? Pode ser, façamos um... Eu queria fazer uma pergunta já, assim, Tá. Porque nem todo mundo sabe, né, chefe, que você é químico de formação, então ele tem uma trajetória diferente. Eu acho legal a gente apresentar aí para o nosso, quem está nos vendo, nos ouvindo, como você chegou a trabalhar com esses temas de diversidade e inclusão, de responsabilidade social antes, né, de ODS, e o seu processo de letramento também, né? Sim. Porque a gente está falando aqui de raça, a gente entrevistou aí, teve convidados, grandes personalidades, né, negras, homens, mulheres, enfim. Então conta aí pra gente como foi esse caminho, essa caminhada. E acho que o processo de sensibilização aí, né, para os temas todos. Eu venho de uma família bastante simples, né, e minha mãe fez até a época 4ª série, né. Meu pai fez ensino técnico, escola técnica, e, no entanto, chegaram uma época que conseguiram, né, fazer muito dinheiro, né. Até que, do jeito que veio, foi, né? E eu que estava, né, morava numa belíssima de uma casa, etc. Daí, depois dessa decadência financeira, eu diria, né? E separação dos meus pais, fui morar num bairro periférico, né? Então, eu tenho essa história de vida de pessoas de bairro periférico, no sentido de que, enfim, vários amigos que morreram, vários amigos foram presos, né, de infância, e eu, no entanto, antes da separação e até 2 anos depois, na verdade, eu estava numa escola particular, né, e aí era interessante e horrível, né, que eu, só para ter ideia do que eu estou falando, assim, né, do meu bairro, eu estou com 44 anos de idade, né, do meu bairro, nenhuma pessoa dos meus amigos fez faculdade, só eu. Mais ninguém, 0, né? E da minha escola foi o contrário, né? Todos fizeram. Então ali eu percebia que tinha alguma coisa errada, né? E minha mãe também sempre foi uma pessoa afeita a questões assim de justiça social, talvez. E aí então acho que por isso eu comecei a me interessar muito por essas questões. Eu não conseguia entender como criança o porquê a gente tinha essa diferença toda, né? E foi interessante, assim, porque algumas vezes eu tentei misturar essas pessoas do bairro com a escola e eu via que também não dava. E aí eu não conseguia entender direito aquelas coisas. Enfim, fui crescendo um pouco e eu comecei a fazer parte de movimentos de base, né?
Então, movimento estudantil, movimento ambientalista, movimentos negros também, né? A gente se conversava muito. E aí, então, indo para ensino médio, eu fiz de tudo ali, né? Fundei Grêmio Estudantil, fui parte né? No caso, União Campineiros Estudantes Secundaristas, né? Que era muito forte, muito forte. Vários presidentes da Uni saíram dali, conheci várias pessoas. Então, fui de tudo no movimento estudantil, né? E é isso, claro, a gente tinha, como movimento de base, eu tinha contato com todos os outros movimentos ali, né? Então, acho que daí que eu despertei para essas coisas todas, sem dúvida nenhuma. E fui fazer química, como você comentou, finalizando essa parte. E daí foi uma coisa que... o fazer química foi uma coisa assim, pô, é um curso, né, meio fácil de entrar, e aí também... Bem difícil de sair. Difícil de sair, né? Mais fácil de entrar, e eu tenho várias oportunidades de trabalho, né? E para ver que, assim... eram oportunidades que não são dessas mais rentáveis, eu diria, mas pelo menos eu teria um emprego, né? Então essa era a preocupação inicialmente, né? E aí eu senti falta da questão social, né? Eu falei, cara, tá faltando aqui. E aí eu, finalizando já mesmo, eu sempre falo 5 finalizandos, tá? Só para... Eu vou falando finalizando, exatamente. Porque o pessoal começa a ficar ansioso, daí não corta, porque eu estou falando finalizando, então... Mas já foram 2. E aí, então, eu comecei a trabalhar com biodiesel, né? E o biodiesel, ou seja, química ali, só que na parte de consultoria, tal, dentro da USP ainda, lá em Ribeirão, né? E o biodiesel, ele teve toda uma sacada do governo federal à época de estabelecer, então, o selo social. Então, parte da produção da oleaginosa, né? O biodiesel é feito basicamente com óleo e com álcool, né? Então, parte da produção agrícola tinha que vir da agricultura familiar. Então, ali eu voltei a ter um contato mais direto com isso, daí eu pensei em consultoria e, finalizando mesmo, tive mais contato com coisas de sustentabilidade, final dos anos 1990, né? E ali eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, entendi, então dá para eu misturar meu ativismo, por que não, socioambiental, né, com o trabalho. E aí estou nessa até hoje. Que legal. E uma coisa que é interessante, eu acho que vale a pena eu comentar, para sua posição, para sua cadeira, que aquilo ou não, dentro de todos os pactos globais dos países, né? Quantos países são? A gente está em 164 países, são 70 redes locais. E o Brasil é top 3, né? Um negócio assim, né? É o segundo maior em número de empresas, é o que mais cresce já há 3 anos. E crescendo assim, por exemplo, o primeiro semestre desse ano a gente cresceu mais que o dobro do segundo colocado. Olha só. E assim, você tem uma expressão dentro do pacto a nível internacional muito grande, né? Você sentou num conselho que, inclusive, o presidente da ONU estava junto, né? Tipo, então, e tudo isso dentro de um cara super bacana, super humilde, que conversa com todo mundo. Isso é muito legal. Infelizmente, é uma característica que poucas pessoas têm, né? Infelizmente. Mas eu acho que vale a pena comentar isso, porque o tamanho da tua função ela é considerável, ela é relevante, né? Para um contexto como um todo, e a forma também como você se conecta com as pessoas é muito importante. Não é à toa que esses movimentos eles têm, obviamente, como primeiro ponto, né, a conexão entre as pessoas para realizar causas muito grandes. Né? Não, obrigado demais pelos elogios vindo de você, eles são muito valiosos, sem dúvida nenhuma. E posso falar um pouco dos movimentos? Por favor, esse é o momento. Tá, legal. E qual que foi a ideia ali, né, do assim, vou deixar bem claro assim, não é uma falsa humildade, não, mas modéstia, mas fazendo justiça a todos que trabalharam para isso, né? O pacto até 2013, mais ou menos, era uma organização aqui no Brasil que se propunha a reunir profissionais de sustentabilidade para discutir, né? Não saía muito da discussão. E não tem nada de mal nisso, tá? A proposta era essa, né? E aí teve um entendimento de um presidente do conselho do pacto que pegou ali em 2013, que ele falou, pô, não, dá para fazer mais coisas. Né? Dá para ir além. Tanto que assim, o pacto de 2000, quando começou a operar aqui, 2003 foi estabelecida a rede local. Até 2013, ele tinha 1 ou 2 pessoas só na equipe.
Olha. Entendeu? Que era isso, era para fazer ali uma secretaria dessa reunião. Secretariado, né? Tão simples quanto isso, né? E aí depois essa pessoa veio e falou assim, não, peraí, vamos, né, ter um lugar para o pacto, um lugar físico, e vamos também, por que não, contratar uma equipe, né? E aí foi que a gente contratou as primeiras 4 pessoas. Eu passei a frequentar o pacto aí, porque eu trabalhava numa empresa e fazia parte, então, do conselho do pacto aqui no Brasil, né? E aí, então, ou seja, essa mudança de direção foi dada antes da minha chegada, né? E aí passaram por ali 2 diretoras executivas, CEOs do pacto, e eu, de fato, ali o que eu fiz, modéstia à parte, foi acelerar essa mudança de direção que tinha sido feita, né? E aí o que acontece? O secretário-geral, ele sempre falou, né, não só do pacto, mas principalmente do pacto, e nessas reuniões que a gente tinha, né, reuniões menores e tal, que ele falava assim, ó, acredito muito no pacto, a gente precisa do setor privado, né, e a gente tem que promover impacto direto, né? Essa coisa assim de, ó, pois tudo, a gente sabe como as coisas estão, né? Claro que assim, não desmerecendo diagnósticos, tal, são importantes, mas assim, a gente sabe como é que está. A gente sabe quais são os problemas, a gente tem que atacar os problemas, né? E aí foi então que o pacto globalmente ele começou a mudar um pouco também, né? O seu jeito de tocar as coisas, e aí eles começaram com um primeiro movimento voltado à juventude. Porque assim, o secretário-geral falou o seguinte, ele falou, olha, o que me panica é a crise climática, o que me preocupa muitíssimo é a questão de gênero, e sem ela as outras coisas não vão andar, né? E aí, sem dúvida, eu tenho uma preocupação muito grande com tecnologias e a falta de capacidade dos governos de regularem o que tiver que ser regulado. Isso já o Guterres, Carlos? O Guterres. E aí, a última, ele falou da juventude, né? Então, o pacto escutou isso e falou, pô, deixa eu reagir a isso, né? Aí fez, então, o que a gente passou a chamar de aceleradores, né? Então, um acelerador que era voltado à juventude, que foi um embrião desses movimentos que a gente tem aqui no Brasil. E aí, logo depois, eles estabeleceram, então, o que era chamado de Target Gender Equality, né? Ou seja, que é a tradução, como ficaria a tradução? Equidade é prioridade. Equidade é prioridade aqui sim. Não, mas a tradução literal não seria essa, mas assim, aqui no Brasil a gente colocou como equidade é prioridade, né? E aí eu falei, pô, é isso, né? A nossa rede, né, que a gente trabalha muito, todas elas funcionando muito bem, e a nossa rede falou, cara, é isso, é essa direção que a gente tem que pegar, né? E aí, pensando no Raça, vindo para o Raça já, a ideia ali falou, olha, esse é o modelo que a gente tem que atacar, né? E aí o que acontece? O Global fez de uma maneira que cabia, é o que eu sempre falo, assim, a gente criticava no início, falava assim, putz, mas podia ser melhor aqui, melhor ali e tal, mas eles fizeram de uma maneira, como a gente acabou de falar, são 164 países em 70 redes locais. Não dá para fazer uma coisa que é one size fits all, né? Ou seja, o mesmo modelo vai servir para todo mundo? Não vai. Então, assim, tem que ter umas diretrizes básicas ali e o pessoal vai adequando. Até porque o que é desigualdade num país, no outro não é. Por exemplo, o ODS-10 tem uma releitura de desigualdade, de redução de desigualdade maravilhosa, que na minha cabeça funciona totalmente. É isso, é isso. E até vou dar você comentou isso, me lembrei de uma outra coisa, dando um passo atrás, né? Nesse mesmo momento, o pacto ele operava por meio de uma outra instituição aqui no Brasil. Ou seja, os contratos tal, da equipe eram por meio dessa organização e tal. E ali eu não podia, por exemplo, direcionar processos seletivos. O que eu quero dizer, né? Não sei se esse é o termo técnico que vocês usam. Vagas afirmativas. Vagas afirmativas, por exemplo, né? E a gente não conseguia. A regra que existia nessa organização, que é uma organização das Nações Unidas, era de que, olha, no painel de entrevistas tem que haver um equilíbrio de gênero só, né? E assim, fundamental a questão de gênero, sem dúvida nenhuma. Mas, como você bem comentou, né? Aqui no Brasil, essa era uma regra global. Aqui no Brasil, a gente tem outros problemas também, né? Então, por exemplo, a questão racial, né?
E eu não podia ter uma vaga que fosse uma ação afirmativa relacionada à raça, né? Então, quando a gente saiu, fez essa migração e a gente passou a ter controle desse processo, aí eu olhei para a minha equipe, claro, coisa que a gente se olhava sempre, e a gente viu que era uma equipe basicamente de pessoas brancas, né? A ONU, quer ou não, se a gente for olhar num contexto geral, ela sempre teve essa visão, né? Tipo, quem olhava de fora, tô falando de quem olhava de fora, era uma coisa de homem branco intelectual, vamos Total. assim dizer, que tipo, sabia discutir, que sabia fazer reunião, que tinha mestrados fora, que tinha doutorados e tal, mas era uma coisa de homem branco, né? Já tá Total. mudando muito, né? Por exemplo, este ano, as Nações Unidas atingiram a paridade de gênero nos níveis mais altos, né? Mas é isso, acho que a questão de racial, como a gente vem falando ao longo de toda essa temporada, a questão racial brasileira, ela é uma questão única, porque ela tem características, né? O racismo que funda a nossa sociedade, ele tem características que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Ele não é o mesmo racismo que vai existir na Europa, nos Estados Unidos, porque nenhum outro lugar no mundo teve 350 anos de escravização, de uma abolição inacabada, com uma população tão grande também, né? Então, aí temos o país com a maior quantidade de pessoas negras fora da África. Mas essa semana da minha vida, eu tive uma reflexão sobre, por exemplo, quem convidar para um evento na ONU uma pessoa negra para falar num painel da ONU, que não é nosso, é um painel de um evento maior, que fala inglês. Visto que o Brasil não é, o português, desculpem, não é uma das 6 línguas oficiais. Outro desafio. Né? Então, se o português não é uma das 6 línguas oficiais, não há tradução simultânea para o português. Porém, estamos falando de racismo e direitos humanos nas empresas, num painel que exclui a maior população negra fora da África, das Nações Unidas. Então, veja, a reflexão, ela realmente tem que começar aí, né, Carlos? Como começou aqui com a gente, olhando primeiro para dentro. E aí, total. por favor, continue. Não, imagina. E mesmo, né, outro, você comentou a maior população negra fora da África, né? Um outro jeito de pensar também é que, mesmo considerando a África, é o segundo país com o maior número de negros, né? Considerando o mundo inteiro, né? Então, mesmo com a África. Não, então... E se para 117 milhões de pessoas. Assim, é muita gente, né, gente? É uns 100 países somados. Se você for olhar para os países menores lá, dos 160, os últimos 50, 100 deve dar uma população. Não, mas é isso. E aí a gente estava nesse momento, né? A gente tem que fazer alguma coisa, né? E não só, claro, para ali a base do pacto, mas também para posições de poder, né? Então foi quando eu estabeleci ali o time executivo, né? Então a gente, né, foi pro anglicismo assim de colocar cargos em nome de em inglês, né? Então CEO, né? CFO, ou seja, diretor financeiro, diretor executivo, tal. E nesse momento éramos então em 3 diretores, né? Eu, um homem branco, um outro homem branco e uma mulher branca, né? A gente falou, pô, tá errado, né? Então, daí, quando a gente fez essa migração, fez um instituto para operar aqui no Brasil, eu falei, opa, agora sim, né? E aí, o que eu, nesse meio tempo, pensando em letramento, a gente estava num processo com a Benilda também, né? E daí a gente se comprometeu. Inclusive está no nosso podcast. Que está aqui também. E se comprometeu não com ela, se comprometeu com a gente, com a nossa rede, de que a gente seria um reflexo do que é a sociedade, né? Então, daí a gente fez ali um censinho, eu diria, porque era muito pequenininha a equipe, né? Então era fácil da gente ter clareza um pouco ali de marcadores identitários. Colocou meta. E colocamos meta. Colocamos meta, tá? Só que a meta assim, era simples, era no sentido de, enquanto a gente não refletir a sociedade, a gente não vai ter mais vaga que não seja vaga direcionada, que não seja uma ação afirmativa, né? Então foi quando a gente trouxe uma outra diretora, e aí uma mulher negra, né?
Aí saiu uma dessas pessoas, a gente trouxe outra mulher negra, né? Então, no final, a gente acabou ficando com 4 pessoas ali nesse time executivo. Então, eu, de homem branco, 3 mulheres negras, né? E aí, depois, a gente trouxe, sim, um homem branco, né? Mas, então, foi isso que a gente fez. Ou seja, as posições de poder a gente colocou ali. E não só isso também, claro, tinha que refletir em número também. Então, a gente trouxe ali pessoas negras para todos os níveis, né? Hoje a gente está com uma equipe de 50 pessoas, né? A gente aumentou, triplicou em 1 ano e pouquinho. Então, com esse cuidado. E aí, para finalizar essa parte do início do movimento, e ali foi quando a gente falou, putz, legal, tem um movimento para mulher, bacana, necessário, vamos fazer. Só que daí, eu conversando com a equipe, eu falei, gente, assim, não tem nenhuma chance da gente não ter um movimento desse para pessoas negras. Não tem jeito, entendeu? Assim, mesmo que a gente não quisesse, como organização, a gente tinha que se ver obrigado a fazer aquilo. Mas claro que a gente queria, né? Então foi o que a gente fez, assim, e o que a gente... Se não fosse pela coerência, ia ser pela coerção. Exatamente. E aí, do Tainá, assim, uma coisa que a gente tem tentado fazer agora, a gente começou com ele, então, no Brasil, a gente quer levar para o exterior. Né? E aí, isso que eu comentei, né? A gente se baseou num modelo que foi criado globalmente, mas os movimentos eles têm um modelo próprio, né? Estabelecimento de metas para a sociedade como um todo, para o setor privado como um todo e para as empresas. E aí, esse modelo, então, né, reformulado, ele está sendo levado agora para o global, né? E aí, uma coisa que a gente vem, né, Tainá, conversando bastante com o global é isso, que a gente leve esse movimento de raça, né? Porque, por exemplo, né, a Tainá bem colocou especialista que é toda essa questão de que o Brasil, de fato, tem um cenário único, né? Mas a gente tem outros países que têm essas questões, né? Então, por exemplo, próprios Estados Unidos, que a gente viu todo o movimento... E que pode aprender com a gente, né? Sim, então, que está aprendendo. A gente também muda um pouco a lógica do norte-sul, né? Para o sul-norte, que é algo super potente e que tem tudo a ver com esse movimento de diversidade que a gente está falando, de integrar outros saberes, de integrar outras perspectivas. Então, é super incrível. E aí, outra coisa que a gente toma cuidado de fazer, certamente, né? Tudo que a gente faz, você já sabe disso, já é mais do que de casa, né? A gente faz a várias mãos e não é da boca para fora, né? Então, por exemplo, o movimento de raça, o Raça Prioridade, ele é em parceria com muitas organizações, né? Ali, na linha de frente, a gente tem ali a parceria, uma sociedade ali pequenão com o SET, né? Cida Bento, que está aqui também ou não? Ela é a nossa Ainda musa. não. Ah, é a musa. Ela é a musa. Ainda não, mas ela Entendi. patrocina essa temporada, porque a gente falou do livro dela em todas as vezes. Então. O nome dela é citado em todas as vezes, Ela então ela é onipresente. Onipresente. Então, e a gente trouxe, então, né, a gente conversou muito com a Cida para que nos ajudasse nisso também, porque, de novo, né, o que eu sempre digo ali, o que eu acho ali do pacto, né, a gente tem, sim, vários especialistas, né, Tainá super especialista em muitas coisas, né, mas o que a gente entende que tem outras organizações que sabem de temas específicos muito mais que a gente, né, e aí, então, o que a gente quer ser é se aproveitar desse status de Nações Unidas, né, e dessas características inerentes às Nações Unidas, como, por exemplo, ser um ambiente neutro, para trazer todo mundo para dentro, para fazer as coisas acontecerem. Aglutinar, né, Carlos? A gente sempre fala que os movimentos e os nossos projetos, a gente não quer inventar a roda, né? A gente não está disputando nenhum lugar. Vaidade de autoria, né, que a gente fala. Porque justamente a gente quer agregar, aglutinar e fazer com que as empresas, que são o nosso principal interlocutor, não único, mas principal, encontrem o melhor caminho e o caminho mais claro para fazer o que elas precisam fazer para a agenda acontecer. A gente, infelizmente, mesmo precisa ir, né, fechando, porque o papo tá ótimo. Mas eu queria, se você me permite, Edu,
fechar, Carlos, com uma pergunta barra provocação, que é: aonde você vê, né, então, o pacto, ou enfim, esse movimento, essa ambição para além de 2030? Atingimos, chegamos, né? Conseguimos. E aí? O que a gente vai... Deixa eu só fazer um adendo então antes. Porque eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que há pouco tempo aprendi sobre isso tudo. Tá. O que é 2030? Em 2000 criaram-se os objetivos do milênio. Vê se eu falei alguma besteira. Criaram-se os objetivos do milênio, Kofi Annan. E aí eram alguns objetivos que não sei se eram 17 especificamente. 8. Eram 8 objetivos. Aí, em 2015, fizeram um redesenho que se tornaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que se tornaram 17. É isso. Aí desses 17, que para você, executivo que tá nos assistindo, é como se tivessem criado os OKRs do mundo. É isso. Tá? Para o mundo ser um lugar melhor, fizeram alguns OKRs. Então tem esses 17 que até cada um deles desdobra em vários outros que somam quase 200 metas, né? Um negócio assim. 169 metas. 180. Então... você que assina o Pacto Global, você pode assinar também as cartas dos movimentos, e especificamente estamos falando sobre raça prioridade, que é ligada ao ODS 10, que é a redução das desigualdades, né? E temos até 2030 para cumprir toda essa agenda e todos os OKRs. O passarinho me contou que se a gente tivesse fechado agora, parece que o Brasil ia completar só 2 dos 17. Então hoje nós temos duas a década dos cento e tantos, tá? Não dos 17. Não. Dos cento e tantos? A gente piorou então. Então por isso que nós estamos na década da ação, que são os últimos 10 anos, de 2000 para 2030, estamos nos últimos 10 anos, e essa década da ação, né, ela demanda que a gente acelere esses movimentos, faça acontecer, traga o maior número de empresas, né? Gente, vamos contratar o Du pra fazer o pitch. Foi isso, é isso. O pitch dos ODS. Não, porque ela falou de 10 anos, de 2030, acabou 2030. Mas tem gente que não entendeu esse rolê todo, que eu tive que ir lá dar uma bela estudada. Eu também, vou ser sincero. Meu primeiro estágio foi no Banco Real, que tinha os objetivos do milênio estampado em todos os lugares, entendeu? E aí, pô, com 19 anos eu já tava estudando. E eu trabalhava em que área? Chuta. O que você acha? Que área eu trabalhava? RH? Não. Sustentabilidade. Sustentabilidade? Você trabalhava? Trabalhava na área de sustentabilidade do Banco Real. E foi tipo onde abriu um monte de coisa na minha cabeça. Não, imagina, foi o Financial Times eleito o banco mais sustentável do mundo. Fábio Barbosa e tal. Negócio maravilhoso. E lá, o CERT, Cida Bento, vem de... né? Então isso tudo para dizer o quê? Que a década da ação que você falou tá ligado a todo esse contexto aí que era importante trazer. E uma coisa que eu acho muito legal, você que tem a oportunidade de assinar o Pacto Global, vou fazer um merchan por vocês. Por favor. Você que tem a oportunidade de assinar o Pacto Global, você tem acesso a um Academy, né? Que é como se fosse um e-learning, como se fosse um programa de desenvolvimento de pessoas, que é o mais completo do mundo, em todos os termos ESG possíveis, né? Inclusive, recentemente entrou um de saúde mental muito legal, super bacana. Primeiro do mundo que veio do Brasil, se não me engano. Então, assim, é uma coisa... Se você, na sua organização, acha que o seu e-learning não está bem feito, entra pro Pacto Global, que daí você tem acesso a tudo, né? E você pode ver também o que os chineses estão consumindo. É um negócio muito legal, assim. Eu achei incrível isso. Ou seja, tem milhares de benefícios de fazer parte do pacto e, obviamente, depois de assinar as cartas. Desculpa fazer esse disclaimer. Maravilhoso, eu acho que eu vou abrir. Faça a pergunta de novo. Eu tô tentando essa vaga faz tempo. Então, dessa vez não vai ser pra você, mas você tá no meu radar. Ela vai ser afirmativa, tá bom, tudo bem. Carlos, tá 2030, o que vem depois na sua visão? Sim. Vamos lá, só um complemento do que o Du falou, assim, né, para que serve isso, né, gente? Porque muita gente fala assim, puta, legal, mas isso não serve pra nada, né? Então, olha só, a Agenda do Milênio, que documentou, tirou 1 bilhão de pessoas da extrema pobreza, né? Imaginem que antes, então, de 2000, a gente tinha 37% da população mundial vivendo sob extrema pobreza, né?
Depois dessa agenda, a gente foi para 10%. Né? Então, assim, 10% ainda é muita gente, mas assim, diminuiu muito. Né? E foi a primeira vez, a agenda do milênio, que a gente teve, então, uma agenda comum, uma linguagem comum, né? compartilhada entre todos os governos. Né? Só que ali foi uma agenda de governos para países pobres. Tá? Era uma agenda antipobreza. Por mais que tivesse ali meio ambiente como indicador, outras coisas, mas assim, era uma agenda antipobreza. Aí os ODS não. Os ODS ele tem como lema não deixar ninguém para trás. Né? Reconhecendo que, seja onde for, na Dinamarca, tem muito menos gente sendo deixada para trás em vários aspectos do que no Brasil, mas tem. Então a gente tem que entender e ser empático também com essa pessoa para que a gente consiga ajudar. E aí, Tainá, o que acontece? Você falou do Banco Real, né? O Banco Real, o Malu, que veio do Banco Real, por exemplo, fala muito dessa coisa dessas nossas áreas, da sustentabilidade, etc., serem biodegradáveis, né? E por quê? Porque assim, a ideia e o sonho é que a gente deixasse de existir. Esse é o sonho, né? Ela falava isso todo dia. Né? Todo dia. Imagina. E assim, mas não vai acontecer, entendeu? Assim, a gente teve um avanço muito significativo na agenda do milênio. Na Agenda 2030, então, por conta dessas várias coisas que aconteceram ao longo dos últimos anos, né? Crise de 2008, está lá atrás, está anterior, mas assim, né? A gente foi colhendo coisas negativas a posteriori, né? Enfim, tudo isso que a gente está vendo, todos esses cataclismas, né? Eu brinco que são todos os cavaleiros do apocalipse juntos, né? E fazendo filhos, né? E se reproduzindo. Então, claro que a gente vai andar no jogo da vida, a gente vai andar várias casinhas para trás, entendeu? Então, mas isso não significa que a agenda fracassou, pelo contrário, ou vai fracassar. A agenda ela se faz mais necessária do que nunca, né? Então, eu acho que a gente vai avançar muito. No Brasil, no movimento, eu tenho certeza que a gente vai avançar muito na questão racial. E não por conta só do movimento, obviamente, né? Porque tem um movimento crescente, um momento importante, né? E então acho que a gente vai chegar lá. A gente tem hoje, por conta especificamente da lei de cotas, 500 mil de universitários e pessoas negras nas universidades federais do Brasil, saindo com notas iguais ou melhores do que as pessoas brancas. Essas pessoas não têm as mesmas oportunidades de trabalho que as pessoas brancas, que muitas vezes têm notas até piores do que as pessoas negras nas universidades federais. E ali a gente está formando aí 500 mil por ano. Então, tá vindo uma geração aí incrível, impecável, maravilhosa, sensacional, e a gente precisa, obviamente, fazer essa geração acontecer dentro dos termos organizacionais corporativos, né? E só um ponto, a gente tem que acelerar, né? E acelerar por quê, gente? Porque, por exemplo, né, a gente vê os números ainda de gênero, que são melhores do que de raça, mais pensando em mulher, mas ainda são muito ruins, né? E, gente, a gente tem mulher em maior número como egressa da universidade desde a década de 1990. Entendeu? Então, assim, por isso que não dá para a gente esperar o tempo do mercado. Nos termos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, é um negócio sensacional. Tudo. E quantos livros de mulheres você está lendo? Eu estou há 2 anos só lendo livro de mulher. Eu não coloco mais, eu não leio mais. Não leio, não vou ler. Eu estou fazendo reparação social com toda a minha literatura histórica. É engraçado você falar isso, porque eu fiz isso também. Então, uns anos para trás eu fiz isso, só livro de mulher. E o ano passado eu só li livros de pessoas negras. Maravilha. Aí esse ano eu estou lendo só de indígenas, né? Olha. Mas daí me criticam parcialmente, porque falam assim, olha, conhecimento indígena é oral, né? Sim, tem a oralidade. Então, a oralidade é muito importante. Então, na verdade, como eu não tenho oportunidade de me colocar no mundão aí para escutar todas as histórias, eu tenho que ler. Eu comprei uns 10 livrinhos infantis indígenas. Sim. Depois que eu leio pro Cacá, vou passar pra Sofia, pra Sofia, pra você aproveitar. Gente, o chefe tem que ir deixa eu dar uma encomenda. Uma encomenda não, encomenda é ótimo, né? Uma recomendação. Faça uma recomendação, Dica cara. Não, é porque eu tava pensando antes, assim, e eu assisti esses dias o documentário da Beta Lutz. Vocês assistiram? Não. É maravilhoso, é porque a gente estava falando, fez esse comentário, né, da ONU
formada aí por homens brancos, né? E por muitas décadas isso foi pura verdade, né? 100% assim. No entanto, ali desde o início, do início, estabelecimento, né? A Carta, direitos humanos e tal, a gente teve uma pessoa muitíssimo importante nesse processo, foi quem colocou mulheres, né? O gênero ali na Carta de Direitos Humanos, e foi a Berta Lutz, uma brasileira. Então, ele tem essa história, filha do... Aquela publi. Agora a gente fala disso na nossa palestra sobre direitos humanos e negócios que oferecemos no... e tem esse documentário, que é maravilhoso, super legal e assim, nossa, nos enche de orgulho, né? Maravilhoso. Você que nos assistiu até então, sem dúvida, você ficou muito feliz de ter ouvido isso tudo e aprendeu bastante, porque a gente discutiu vários temas relevantes aqui. E como não aprender com a Wikipedia de Direitos Humanos, Tainá Leite, senhoras e senhores. Carlo, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo, me sinto honradíssimo aqui com o nosso papo e dizer que se você curtiu, por favor, compartilhe isso para que cada vez mais pessoas que de alguma forma têm poder dentro da sociedade possam ter acesso a conteúdos de fazer o mundo ser transformado e melhorado para aquilo que realmente precisa. Muito obrigado e até a próxima.